500 dias de Lula preso, né? E a luta pela liberdade do presidente Lula. Então, são 500 dias de luta pela libertação do Lula, 500 dias que o Lula segue em Curitiba. Para nós, isso é uma verdadeira infâmia. Nós entendemos que a campanha pela libertação do Lula, desde o início que ela foi iniciada, era uma campanha que precisa adquirir a condição de uma pauta do povo brasileiro. Nós estamos verificando junto às organizações do nosso campo que há uma adesão cada vez maior. Nas mobilizações em defesa da educação brasileira, essa pauta ela já está sendo melhor assimilada como uma pauta integrante da luta pela educação brasileira, né? O Lula foi disparado o presidente que mais fez pela educação do Brasil, né? E tem uma coincidência, né? Não é uma coincidência na verdade, mas a verdade é que entre a prisão do Lula e o dia de hoje, a vida do povo brasileiro piorou muito. As condições da economia se deterioraram, cada vez mais pessoas passando fome, cada vez mais pessoas morando nas ruas, cada vez mais agressividade nos debates políticos. Há toda uma tentativa de setores da mídia empresarial de tratar do Lula como se fosse o negativo ou o positivo do Jair Bolsonaro. Alguns chegam a afirmar que o Bolsonaro seria uma reação consciente ou inconsciente ao radicalismo proposto e expressado pela liderança do presidente Lula. Eu quero dizer que eu acho isso uma fantasia da mídia empresarial que não consegue mais tratar com naturalidade o processo político que vem acontecendo no Brasil. Então isso fortalece a nossa posição, mas o que nós precisamos nesse momento, Alexandre e seguidores do Esquina Democrática, é que essa pauta ela se popularize, entre mais na boca do povo, para que o povo consiga associar a luta pela libertação do Lula com a libertação da própria esperança do povo em modificar a conjuntura política que vive o Brasil hoje, muito triste, né? Muito tristemente marcante na nossa história. A questão da Lava Jato e da Vaza Jato, como é que tu avalia essa questão dos vazamentos e a reação que se possa ter dos movimentos sociais, dos partidos políticos, e até mesmo a construção de uma frente ampla, né, para o restabelecimento da democracia no país? Não, até aqui a repercussão do escândalo, vamos chamar assim, do vazamento de informações relacionadas ao esquema da Operação Lava Jato, né, que a gente já não sabe mais se era uma operação institucional, se era um esquema para vincular o Lula ao processo de corrupção que existia no Brasil. Mas essa pauta ela está limitada ainda. A imprensa ela tem tratado disso, especialmente a partir da Folha de São Paulo, eventualmente o Globo, agora o portal de notícias UOL se somou na divulgação, né, das informações que o jornalista Glenn Greenwald tem à sua disposição. A Vaza Jato não vai resolver o problema, porque como foi gasta muita tinta, na naturalização da violência política contra o Lula e contra o PT, esse processo ele vai ser um pouco longo, justamente pelo que eu te disse agora há pouco. A mídia empresarial esteve muito comprometida com a estratégia da Operação Lava Jato em prender o Lula. Então é esse o nó que nós temos que desatar. Ao mesmo tempo em que afirmamos
a defesa, né, da profissão exercida pelos jornalistas, nós precisamos restabelecer um pacto sobre como funciona a democracia brasileira. E para isso precisa haver uma autocrítica dos grandes meios de comunicação que entraram numa campanha de vilanização do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Se a pergunta, Alexandre, fosse a seguinte: bom, havia escândalos de corrupção e a necessidade de um combate sistemático à corrupção, a resposta que eu vou te dar, Alexandre, é sim, havia escândalos de corrupção. Agora, o que não faltou foi predisposição, tanto do governo Lula quanto do governo Dilma, para equipar a Polícia Federal, para dar condições de trabalho para o Ministério Público, né? Essa relação entre as instituições, entre os poderes constitucionais, ela foi conduzida com muita habilidade e com muito compromisso com a democracia brasileira, quando o Estado brasileiro era liderado por estadistas. Me refiro ao Lula e à Dilma. Recentemente, o que nós temos acompanhado é a expressão de um novo tipo de liderança que tem completo desprezo pela profissão exercida pelos jornalistas, completo desprezo pela democracia, né, e que não consegue conviver com o contraditório, não consegue conviver com o debate político, né. É evidente que, pela característica do Lula e de algumas lideranças do PT, e me conjugo na terceira pessoa do plural para me colocar junto, né, em relação a essas lideranças, nós exercemos o nosso direito de emitir opinião, às vezes com dureza, às vezes com franqueza, né, com uma certa estridência, mas não temos registros de lideranças do PT apelando para o banditismo e para a violência, né? Nem as figuras de retórica foram utilizadas nesse sentido, né? Então o Lula e a Dilma foram pessoas que sempre tiveram muito apreço, né, pela normalidade das relações entre as instituições, pela normalidade na relação entre os poderes constitucionais. E o que a gente tem acompanhado nos últimos dias aí, nos últimos 7, quase 8 meses, né, caminhando agora para iniciar o 9º, é exatamente o contrário. Então, a Vaza Jato deve continuar, eu acho que vem bastante coisa por aí ainda pela frente, mas ela por si só não resolve o problema. E a Operação Lava Jato precisa dar explicações para o povo brasileiro, porque interviu diretamente nas eleições de 2018, operou para que o Jair Bolsonaro fosse eleito presidente da República, operou conscientemente para que o Moro fosse alçado à condição de herói nacional. E, embora pudesse ter alguma discordância sobre a ida do Sérgio Moro para o ministério do Jair Bolsonaro, eles também são coautores dessa estratégia que catapultou o Sérgio Moro para uma condição onde ele jamais deveria estar, que é despachar no Palácio da Justiça brasileiro. Então, para que a gente recomponha a democracia brasileira, o juiz Sérgio Moro precisa ser demitido do Ministério da Justiça, precisa responder pelos seus crimes junto com o chefe da Operação Lava Jato. E o Jair Bolsonaro precisa, da nossa parte, ter a maior disposição para o combate, para a denúncia do seu governo. E é por isso, Alexandre, que nós estamos iniciando o 7º Congresso do PT com 2 palavras de ordem, que na verdade é uma só, uma palavra de ordem siamesa, digamos assim, que é Lula livre e fora Jair Bolsonaro. Essas são as bandeiras que o povo brasileiro pode mobilizar para trocar o sinal da conjuntura, para que o Brasil volte a crescer e cuidar do seu povo.